Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui, focada em alguns pilares do pensamento psicanalítico. Olá! Hoje a gente vai assim mergulhar fundo em conceitos que Melanie Klein introduziu e que Wilfred Bion depois desenvolveu, sabe? Conceitos fundamentais, né? Essenciais para quem está estudando psicanálise. Exato. A gente está se baseando em alguns textos importantes. Tem reflexões do Pércio Osório Nogueira, do Leon Greenberg e do próprio Bion, claro, nos estudos psicanalíticos revisados. Fontes muito ricas. E a nossa missão aqui, então, é tentar desempacotar um pouco ideias como as posições esquizoparanoide e depressiva, a teoria do pensar do Bion, função alfa, elementos beta. Isso, e o modelo continente contido. Parecem complicados, né? Mas são chave para entender a dinâmica psíquica. Com certeza, ajudam muito na clínica. Então, preparados? Vamos lá? Vamos nessa. A começar, Melanie Klein, ela focou muito nessa interação, né, entre ansiedade e os mecanismos de defesa e os conflitos que aparecem nas relações de objeto. Exatamente. E isso levou ela a criar esse conceito de posição. E é super importante, como a Hannah Segal aponta, não confundir posição com fase, tipo a fase oral do Freud. Não é algo que a gente passa e pronto. Não mesmo. A posição, ela é mais uma configuração específica, sabe? De relações com objetos, de ansiedades, de defesas, que ficam ali presentes ao longo da vida. Klein descreveu duas principais, que o Bion depois simbolizou como PEP, setinha dupla, PD. Indicando essa dinâmica, essa oscilação, né? Isso. E o que distingue uma da outra, fundamentalmente, é o tipo de ansiedade que predomina. E mais importante ainda, para onde essa ansiedade se dirige. A angústia está sempre lá, como ameaça, perseguição, mas o alvo muda. Certo. Vamos ver a primeira, então? A posição esquizoparanoide, a PEP. Aqui a ansiedade é... persecutória, né? Persecutória. O medo é sentido como um perigo para a pessoa mesmo, para o ego. O texto do Nogueira dá aquele exemplo, né? O medo de um artigo ser usado para atacar o autor, para provar que ele é incompetente. É a ameaça na própria pele. O medo pela própria segurança. Certo. Isso mesmo. A questão central é, eu tô em perigo. E nesse estado mental, a relação com o objeto é chamada de parcial. Parcial. Mas não quer dizer que a gente vê só um pedaço da pessoa. Quer dizer que a nossa experiência emocional com ela é totalmente dividida, sabe? Ou o objeto é vivido como inteiramente mal ou inteiramente bom. É 8 a 80. Ah, entendi. O objeto que a gente percebe como mal, a gente ataca, evita. Tipo, essa pessoa não serve, é péssima. O bom é super idealizado, a gente quer grudar nele. Ela é demais, preciso ficar perto. É uma vivência muito extrema, baseada em como o objeto está nos gratificando ou frustrando naquele instante. Mas essa palavra parcial, para descrever essa visão emocional, que é totalizadora, né, ou tudo bom ou tudo mal, não fica meio confuso para quem está começando a estudar? Fica sim, pode confundir. É uma questão de nome mesmo, que o Nogueira até destaca. O paradoxo é esse, a relação parcial significa viver o objeto como uma totalidade de bondade ou maldade, sem conseguir ver os dois lados ao mesmo tempo. Falta integrar. Por isso que o amor nessa posição é descrito como um amor caro, sabe? Condicional. A gente só ama enquanto o objeto parece perfeito e gratificante. Entendi. E como isso se opõe à posição depressiva, a PD? A ansiedade muda o foco, é isso? Muda completamente. Na PD, a ansiedade que predomina é a depressiva. O medo agora não é mais pela gente, mas sim pelos objetos que a gente ama. Medo por causa da nossa própria agressividade, das nossas falhas. O exemplo do Nogueira é o medo de que o tal artigo possa, de alguma forma, prejudicar pessoas importantes, queridas, a orientadora, a ex-analistas, o grupo. A preocupação agora é com a pele dos outros com quem a gente tem um vínculo. O jogo vira totalmente. A angústia é pelo outro. Então, o ponto-chave aqui é a preocupação sai do eu estou em perigo e vai para o será que eu prejudiquei ou posso prejudicar quem eu amo? Isso parece um passo para a integração, né? Exatamente.
É um movimento para integrar o ego e o objeto. A relação de objeto aqui vira total. Total. E, de novo, o nome tem sua pegadinha semântica. Total aqui significa a capacidade emocional de reconhecer e, mais importante, tolerar que o objeto amado tem qualidades e defeitos, que ele pode nos frustrar e ainda assim a gente continua amando e valorizando ele como um todo. Uhum. Porque, assim, intelectualmente todo mundo sabe que as pessoas são assim, né? Mas a PD é sobre conseguir sentir isso, sustentar o amor mesmo quando os defeitos do outro nos frustram. Permite ver as partes boas e más convivendo no objeto total. O amor fica mais barato, como diz o Nogueira, no sentido de menos condicional. Isso, nesse sentido, é um amor que pode ser dado mesmo para quem frustra a gente, diferente daquele amor caro e idealizado da PP. Claro, né, amor totalmente incondicional é um ideal, mas a PD é uma capacidade maior de lidar com a ambivalência. E as defesas são diferentes para cada posição. A Klein dizia que não são exclusivas, mas que cada posição tem um uso preferencial de certas defesas. Por exemplo, a cisão, o splitting, a projeção são mais típicas da PIP para lidar com ansiedade persecutória, separando o bom do mal. Certo. Já na PD, como tem mais integração, surgem outros desafios, tipo a culpa. Aí a reparação vira uma defesa mais importante. Mas o ponto crucial mesmo, que a Klein bate muito na tecla, é que a reparação genuína, aquela com sentido construtivo, de cuidado pelo objeto, só é possível na PD. Ah, isso diferencia daqueles atos que parecem reparação, mas no fundo servem para outra coisa, tipo aplacar um perseguidor imaginário. O exemplo do presente para evitar vingança, que está no texto, ilustra bem isso. Perfeitamente. É a diferença entre dar um presente por culpa e desejo real de restaurar o objeto bom que a gente sente que danificou, isso é P, e dar um presente por medo, para subornar ou controlar o objeto que a gente vê como ameaçador. Isso é PE, a motivação interna que conta. Entendi. O foco da análise não é o comportamento que a gente vê por fora, mas o que está por baixo, os conteúdos mentais, o insight sobre eles. Como o Nogueira alerta, não dá para confundir gente feliz e bem comportada com gente esclarecida sobre seus conteúdos mentais. E essa linguagem da Klein, às vezes com seios, bebês, pode soar estranho com isso, né? Pode sim, mas é importante colocar no contexto. É uma linguagem técnica científica dentro da psicanálise. Relação de objeto não é sobre amizade ou namoro. Vem lá da teoria da pulsão do Freud, a pulsão buscando um objeto para se satisfazer. Uhum. E as referências ao bebê, ao seio, são parte das hipóteses dela sobre as origens bem primitivas da mente. São especulações sobre o desenvolvimento inicial. O valor que fica do trabalho da Klein não é lesar essas imagens ao pé da letra, mas sim a descrição da dinâmica mental. A dinâmica. É a cisão, a projeção, a integração, as ansiedades persecutória e depressiva. A questão é, essa dinâmica que ela descreve faz sentido? A gente percebe isso na nossa experiência interna, na clínica? Não é para sair rotulando as pessoas de paranoides ou depressivas, mas para entender esses jeitos de funcionar como parte da experiência de todo mundo, como nossas angústias. Essa perspectiva ajuda bastante a situar. Agora, indo para o Bion, ele pega essas ideias da Klein, mas desenvolve uma coisa bem original sobre o pensar, não é? Sim, o Bion vai fundo nisso. Ele expande muito o legado kleiniano, especialmente porque ele trabalhou muito com pacientes psicóticos e com grupos onde as dificuldades de pensar eram gritantes. Ele começa a se perguntar, mas como é que a capacidade de pensar se desenvolve? E aí? E aí ele vem com uma ideia meio radical. O pensar surge para dar conta dos pensamentos. Peraí, como assim? Os pensamentos vêm antes da capacidade de pensar neles? Exato. É uma ideia central e bem contraintuitiva do Bion. Ele postula que pensamentos, e aqui ele usa num sentido bem amplo, desde protopensamentos ligados a emoções brutas até conceitos mais formais, eles existem primeiro.
Essas coisas pressionam a mente, criam uma necessidade, um vazio, que meio que força o desenvolvimento de um aparelho para pensar pensamentos. Que interessante. É como se a mente tivesse que crescer para conseguir lidar com aquilo que já está lá, sabe? E para explicar isso, ele cria a teoria das funções. E a peça-chave é a função alfa. Função alfa? O que ela faz exatamente? A função alfa é uma função hipotética da personalidade. Ela pega as experiências emocionais e as impressões sensoriais brutas, que o Bion chama de elementos beta, e transforma. Elementos beta. São tipo dados crus. Isso, são dados crus, não processados. São sentidos como coisas em si, fatos concretos, e eles não servem para pensar, para sonhar, para lembrar. Servem mais para serem evacuados, jogados para fora, geralmente por identificação projetiva. A função alfa pega esses elementos beta e transforma em elementos alfa. E o que são esses elementos alfa? Os elementos alfa são a versão digeída da experiência. São como imagens visuais, auditivas, olfativas, que podem ser guardadas, usadas para pensar enquanto a gente está acordado, pensamento inconsciente da vigília, para sonhar, formam a base da memória, da capacidade de aprender com o que a gente vive. Eles permitem diferenciar consciente e inconsciente, sono e vigília. São a matéria-prima dos pensamentos oníricos. Então, a função alfa seria tipo um sistema digestivo da mente? Processo bruto, beta, e transforma em algo assimilável, alfa, que permite aprender e sonhar? É uma ótima analogia, sim. E quando esses elementos alfa se juntam de um jeito coerente, eles formam o que o Bion chama de barreira de contato. Barreira de contato. É uma estrutura dinâmica que separa e, ao mesmo tempo, liga o consciente e o inconsciente. Funciona como uma membrana semipermeável, permitindo um fluxo controlado entre eles. É o que nos permite estar acordados ou dormir, ter noção de passado e futuro. Por outro lado, se os elementos beta se acumulam sem processar, eles formam a tela beta. Tela beta. É, tipo um amontoado de fatos não digeridos. Isso é mais característico de estados psicóticos, onde essa diferenciação entre interno e externo, consciente e inconsciente, sonho e realidade, fica toda borrada. E a falha nessa função alfa explicaria, então, dificuldades que a gente vê na clínica, como uma pessoa não conseguir sonhar ou ter um pensamento muito concreto? Exatamente. Pacientes com uma função alfa que não funciona bem ou que se deteriorou têm dificuldade para simbolizar. Eles tendem a viver as emoções de forma muito concreta, muitas vezes jogando para fora, através de atos, o acting out, ou sintomas no corpo. A capacidade de sonhar, no sentido de elaborar as emoções, fica prejudicada. Pode acontecer algo mais perto da alucinação, o que Bion chama de transformações em alucinose. Bion usa modelos para ilustrar como essa função alfa se desenvolve, né? O modelo continente contido parece central nisso. Sim, o Bion usava modelos como ferramentas flexíveis, não como verdades absolutas. São pontes entre o que ele via na clínica e a teoria mais abstrata. E o modelo continente, fêmea, contido, macho, é fundamental para entender como o aparelho de pensar se desenvolve. Basicamente, descreve a interação entre o bebê e a mãe, ou quem cuida dele. E como funciona essa interação? Bom, o bebê, sentindo aquelas sensações e emoções que ele não dá conta, fome, medo, frustração, que para Bion são elementos beta ou proto-pensamentos, ele projeta isso na mãe, usando identificação projetiva. Joga para a mãe. Isso. A mãe, idealmente, tem o que o Bion chama de capacidade de reverie. Reverie. É a habilidade dela de receber essas projeções, o contido, usar a própria função alfa para processar isso, dar um sentido, metabolizar e devolver para o bebê de um jeito modificado, atenuado, mais tolerável. Agora já como elementos alfa. Ah, então a mãe funciona como um continente que transforma a angústia bruta do bebê. Exato. E aí o bebê pega de volta essa experiência transformada. Ele não internaliza só o alívio da angústia, mas, e isso é crucial, ele internaliza a própria função de continência e transformação que a mãe fez. É assim que, para o Bion, a função alfa do bebê vai se desenvolvendo.
O Grinberg detalha 3 resultados básicos dessa interação. Quais são? Primeiro, a continência bem-sucedida, pós mais M. A mãe contém, processa e devolve o medo mais leve. O bebê internaliza a experiência e a função. Segundo, a rejeição, menos M. A mãe não aguenta a projeção e devolve igual ou pior. O bebê sente que a angústia dele é insuportável, impensável. Nossa. E terceiro, a continência patológica, menos M. A mãe não só rejeita, mas distorce a projeção, devolvendo um pavor sem nome, algo ainda mais tóxico, sem sentido. Isso pode levar o bebê a se identificar com um continente hostil. Que delicado e fundamental isso. E o outro mecanismo que o Bion liga ao pensar é a dinâmica entre as posições da Klein, né? O psi-d. Sim, a interação psi-d. O Bion pega a relação entre a posição esquizoparanoide, psi, e a depressiva, D, e dá uma nova roupagem. Ele não vê como etapas fixas que a gente supera, mas como uma oscilação constante e necessária para o crescimento da mente. Uma dança, então. É tipo uma dança, tem momentos de fragmentação, de desintegração, que são mais da psi, e momentos de síntese, de integração, mais da D. Essa dinâmica, essa passagem do caos para uma ordem meio precária e de volta para o caos, é o que permite surgir coisa nova, conhecimento novo. É nesse movimento que pode aparecer o fato selecionado. Fato selecionado. É uma ideia, uma emoção, uma observação que, de repente, conecta um monte de coisa que estava solta, trazendo coerência, uma sensação de descoberta, de ahá. E como a tolerância à frustração entra nessa história toda do desenvolvimento do pensar? O Bion, lá nos estudos psicanalíticos revisados, dá um peso enorme para um fator que ele acha que é inato, a tolerância à frustração. Ele imagina a cena do bebê com uma pré-concepção, uma expectativa inata do seio. Se o seio real não vem na hora, surge a frustração, a experiência do não seio. Se o bebê tem tolerância para essa frustração, essa ausência pode ser pensada, pode virar um pensamento sobre um seio ausente, um problema para ser resolvido. Isso empurra o desenvolvimento do aparelho de pensar. Mas se a intolerância for muito alta, o que acontece? Aí, se a intolerância à frustração domina, a tendência não é pensar sobre a ausência, mas sim evacuar a frustração. O não sei é vivido como um objeto mau, um elemento beta, e é expulso com força via identificação projetiva onipotente. A mente, nesse caso, não se desenvolve para pensar, mas para se livrar de experiência ruim. Viram mais um músculo para expulsar do que um espaço para conter e refletir. Entendi. Então, a capacidade de pensar depende desse jogo complicado entre fatores que a gente traz. Tolerância à frustração, inveja, outro fator-chave para Bion, e fatores do ambiente, a qualidade da reverie da mãe, a função continuante do ambiente. Fascinante como tudo se conecta. Bion também fala sobre transformar pensamentos em ação, compartilhar. E ele criou a famosa grade, né? Pode dar uma ideia geral dela pra gente? O letras A até N representa uma hierarquia do pensamento. Desde o mais bruto, A elementos beta, passando pelos processados B, elementos alfa, sonhos, mitos, C, pensamentos oníricos, até níveis mais abstratos, como pré-concepções, D, concepções, E, conceitos F, sistemas científicos G e cálculo algébrico, H. E o outro eixo? O eixo horizontal, números 1 até N, representa os diferentes usos que a gente pode fazer dessas formulações na comunicação. Tipo, definir algo, coluna 1, hipótese definitória, mentir, coluna 2, anotar, coluna 3, notação, investigar, coluna 5, inquérito ou agir, coluna 6, ação. Parece um sistema bem complexo. Qual o risco de um estudante ou analista se perder nisso e esquecer o paciente? Esse é um risco real, claro. Se a grade for usada de forma mecânica, como um fim em si mesma. O Bion via mais como um exercício para o analista treinar a própria intuição clínica para pensar sobre o que rolou na sessão, classificar os tipos de comunicação, os propósitos, ajuda na supervisão, na comunicação com colegas, mas o valor dela está em estimular o pensamento do analista sobre o processo, não em engessar. Uau, realmente denso, mas muito, muito rico. Recapitulando então,
A gente explorou as posições esquizoparanoide e depressiva da Klein, entendendo a diferença-chave na direção da ansiedade, medo pelo ego contra medo pelo objeto, e no tipo de relação parcial dividida contra total integrada. Isso. Depois mergulhamos na teoria do pensar do Bion. A ideia radical dos pensamentos vindo antes, a função alfa processando bruto beta, impensável, alfa, o papel vital da reverie materna no modelo continente-contido para desenvolver essa função e a dinâmica psique-pside como motor da descoberta e da integração. São conceitos que pedem estudo contínuo, né? Mas abrem muitas portas para a compreensão psicanalítica. Sem dúvida nenhuma. E além de usar esses conceitos para entender a dinâmica na clínica, talvez fique uma provocação para a gente pensar. O Bion sugere que o pensar se desenvolve, em parte, como um jeito de tolerar a frustração, a ausência, o espaço entre o desejo e a satisfação. Ele via essa capacidade de suportar a dor mental como essencial para o crescimento. E a provocação seria? Bom, como será que a nossa cultura atual, tão focada na gratificação imediata, em evitar o desconforto, o vazio, com a tecnologia preenchendo cada segundo vago, como será que isso pode estar afetando, talvez de um jeito sutil, o próprio desenvolvimento da nossa capacidade de pensar de forma mais profunda, simbólica, criativa? Se a tolerância à frustração é um músculo que a gente precisa para construir o pensamento, o que acontece quando o ambiente parece poupar a gente desse exercício o tempo todo? Fica aí a questão para a gente refletir. Uma questão fundamental e muito atual. Excelente ponto para a gente fechar nossa conversa de hoje. Agradecemos demais a companhia de quem nos ouviu e até a próxima. Até a próxima.